Lógica clássica e proposicional. 12. Introdução. A lógica matemática é de fundamental importância para as linguagens de programação necessárias para a construção de programas de computador, softwares. É com base na lógica matemática que as linguagens de computador são descritas. Em lógica, uma linguagem de computador é dita como linguagem formal, pois o formalismo é dado pela representação matemática. A linguagem natural é um meio de comunicação utilizado no cotidiano das pessoas, por exemplo, português, inglês, espanhol. Uma das características das SAS linguagens é a ambiguidade, ou seja, uma sentença pode ser interpretada de diferentes formas. Em um sistema computacional não podemos ter ambiguidades, portanto, precisamos de mecanismos que permitam expressar os sistemas computacionais de forma não ambígua. A lógica é o fundamento mais básico desses sistemas e tem sido amplamente estudada. Tanto as linguagens naturais quanto as formais possuem sintaxe, como se escreve, e semântica, significado. No entanto, apenas linguagens formais são livres de ambiguidade. Para que isso seja possível, estudaremos, neste capítulo, os fundamentos da lógica matemática. Os fundamentos que veremos a seguir serão utilizados nas demais disciplinas no curso, principalmente naquelas que abordam linguagens de programação. Dessa forma, é de extrema importância o estudo da lógica clássica e, principalmente, da lógica proposicional. A lógica proposicional deverá ser compreendida e posteriormente será constantemente revista nas outras disciplinas. Entender a lógica proposicional capacitará o aluno a resolver problemas computacionais. Lógica matemática 13. No estudo da lógica matemática, o conceito mais básico é o de proposição, que vem do verbo propor, ou seja, significa submeter à apreciação. Uma proposição também é vista como uma sentença e pode ser descrita em uma linguagem, formal ou não. Uma proposição é uma declaração afirmativa a qual se pode associar um valor verdadeiro ou falso, mas não ambos. Por exemplo, o Brasil fica na América é uma proposição verdadeira, V, enquanto a lua é de queijo é uma proposição falsa, F. A proposição é o elemento básico a partir do qual os argumentos são construídos, sendo também o principal objeto de estudo na lógica proposicional. Sentenças não declarativas não podem ser consideradas proposições pois não possuem apenas um valor associado, verdadeiro ou falso. Por exemplo, sentenças interrogativas: onde você mora? Qual é o carro preto? Sentenças imperativas: Maria, compareça à recepção, por favor. Faça todos os exercícios solicitados agora. Sentenças exclamativas: todo mundo está sujeito a cometer erros. Nossa, que foto bonita! Cabe ressaltar que algumas sentenças declarativas também não podem ser analisadas, principalmente quando são descritas por linguagens não formais ou quando apresentam alguma ambiguidade e não é possível atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu encontrei Maria com uma camisa amarela. Nesse caso, a sentença é ambígua, pois pode significar que eu estava com uma camisa amarela ou que Maria estava com uma camisa amarela. Desta forma, temos que proposições são sentenças onde é possível atribuir apenas um valor lógico, verdadeiro ou falso. Usualmente as proposições são representadas por letras minúsculas, por exemplo, P, Q, R, S, T, e no decorrer deste livro usaremos letras para representarmos as proposições.
Alguns exemplos de proposições válidas. P. Carlos é professor que, 5. Se afirmarmos que a proposição P é verdadeira, ou seja, Carlos é professor, então podemos dizer que o valor lógico da proposição P é verdadeiro ou pela equação VL, P, igual V. No caso da proposição Q, é falsa pois 1 não é maior que 5, então temos que VL, Q, igual F. Podemos observar que as proposições P e Q assumem sempre um valor lógico e isso é válido para qualquer proposição lógica. Não existe a possibilidade de uma. Proposições 1.1 14. Proposição assumir mais de um valor lógico. Isso se aplica porque as proposições seguem algumas propriedades que devem ser sempre obedecidas. Princípio da identidade: tudo é idêntico a si mesmo. Por exemplo, a proposição P é igual a P, P igual P, mesmo se existir P igual Q. Princípio da não contradição: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, dada uma proposição P, ela é ou verdadeira ou falsa e nunca assume os dois estados ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído: toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro. Ou seja, neste sistema de raciocínio tem-se estabelecido somente dois estados de verdade, isto é, a verdade e a não-verdade, falsidade. Desta forma, a lógica matemática é um sistema bivalente ou dicotômico, no qual os dois estados de verdade servem para caracterizar todas as situações possíveis, sendo mutuamente excludentes, isto é, a ocorrência de um estado exclui a existência do outro, ou é verdade ou é não verdade. Veremos a seguir como analisamos proposições para determinar se são verdadeiras ou falsas. Nesse contexto, podemos ter proposições bem complexas e usaremos o conceito de tabela-verdade, que consiste em uma tabela matemática utilizada para determinar o estado, verdadeiro ou falso, das proposições. LICNCETURAIM cedilha AN Lógica Matemática 15. Proposições podem ser consideradas simples ou compostas. Serão proposições simples aquelas que vêm sozinhas, desacompanhadas de outras proposições. Por exemplo, duas proposições simples. P. O carro é azul que, João é motorista. Caso combinarmos as duas proposições, temos uma proposição composta, ou seja, duas, ou mais, proposições vêm conectadas entre si, formando uma só sentença. Por exemplo, podemos conectar as proposições P e Q com conectores lógicos. R. O carro é azul e João é motorista. Desta forma, quando pensamos, muitas vezes efetuamos cálculos, ou operações, sobre proposições. Esse cálculo é denominado cálculo proposicional e se assemelha à aritmética dos números. Essas operações também resultam em um valor verdadeiro ou negativo. A seguir são apresentadas as operações sobre proposições. Definição: dada uma proposição P, denomina-se a negação de P a proposição representada por não P, no qual o valor lógico é verdade quando P é falso e falso quando o valor de P é verdadeiro. Desta forma, não P tem o valor lógico oposto daquele de P simbolicamente, podemos expressar a negação de um valor P por P, que se lê não P. O valor lógico da negação de uma proposição é, portanto, definido pela tabela 1, denominada tabela verdade. Assim, podemos concluir que V igual F, F igual V. Operações lógicas sobre proposições. 1.2. 1.2.1 Negação.
16. 1.2.2 Conjunção. Ou seja, não verdade é igual a falso e não falso é igual a verdade. Alguns exemplos do operador de negação. Se P igual 1 mais 1 igual 2, então P é verdade, ou seja, P igual V. Se P igual 1 mais 1 igual 2, então P é falso, ou seja, P igual F. P igual Carlos é casado. P igual Carlos não é casado. Definição: dada duas proposições P e Q, define-se por conjunção o operador I, simbolicamente representado por, onde P e Q possui o valor lógico verdade se ambas as proposições, P e Q, são verdade. Da mesma forma, pode possuir o valor lógico falso se ambas as proposições, P e Q, são falsas. Simbolicamente, a representação da conjunção entre duas proposições é representada por PQ, onde se lê P e Q. O valor lógico da conjunção de duas proposições é, portanto, definido pela tabela verdade a seguir. Assim, podemos concluir que VV igual VF, F igual F, VF igual F, F, V igual F. Em termos gerais, temos ainda que V, PQ, igual V, P, V, Q. Alguns exemplos do operador de conjunção. P igual o céu é azul. Q igual 5 mais 2 igual 7. PQ igual V. P igual Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Q igual 1 mais 1 igual 2. PQ igual F. L I C I N C I E T U R A I M C O M P U T A C cedilha AN Lógica Matemática 17. 1.2.3 Desjunção. 1.2.4 Desjunção exclusiva. Definição: dada duas proposições P e Q, define-se por desjunção o operador ou, simbolicamente representado por V, onde PV Q possui o valor lógico verdade se pelo menos uma das proposições, PV Q, forem verdade. Da mesma forma, pode possuir o valor lógico falso se, e apenas se, ambas as proposições, PV-Q, forem falsas. Simbolicamente, a representação da desjunção entre duas proposições é representada por PV-Q onde se lê P ou Q. O valor lógico da desjunção de duas proposições é, portanto, definido pela tabela verdade a seguir. A desjunção exclusiva é um caso específico da desjunção. Suponhamos as duas proposições abaixo. P igual Carlos é casado ou gaúcho. Q igual Maria é carioca ou gaúcha. Considerando a proposição P, podemos ter que Carlos é casado é verdade e Carlos é gaúcho também é verdade. Ou seja, ambas podem ser verdades. No entanto, Assim, podemos concluir que VVV igual VF, VF igual FV, VF igual VF, VV igual V. Em termos gerais, temos ainda que V, PVQ, igual V, P, VV, Q. Alguns exemplos do operador de desjunção. P igual a bola é quadrada. Q igual 1 mais 1 igual 3. PVQ igual F. P igual Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Q igual 1 mais 1 igual 2. PVQ igual V. 18. 1.2.5 Condicional. Proposição que, se Maria for carioca ela não poderá ser também gaúcha, ou seja, ou Maria é carioca ou é gaúcha. Então temos, na proposição Q, uma desjunção exclusiva pois o ou é exclusivo, enquanto que na proposição P o ou é inclusivo. Definição: dada duas proposições P e Q, define-se por desjunção exclusiva o operator ou exclusivo, simbolicamente representado por V, onde PV-Q possui o valor lógico verdade se, e apenas se, uma das proposições, PV-Q, for verdade. Da mesma forma, pode possuir o valor lógico falso se, e apenas se, as duas proposições, PV-Q, forem verdadeiras ou as duas proposições forem falsas.
Simbolicamente, a representação da desjunção exclusiva entre duas proposições é representada por PVQ, onde se lê P ou exclusivo Q. O valor lógico da desjunção de duas proposições é, portanto, definido pela tabela verdade a seguir. Definição: dada duas proposições P e Q, define-se por condicional o operador se, simbolicamente representado por, onde P Q possui o valor lógico falso se P for verdade e Q for falso. Em todos os outros casos o valor lógico sempre será verdadeiro. Assim, podemos concluir que VVV igual FFVF igual VVVF igual VFVV igual F. Em termos gerais temos ainda que V, PVQ, igual, V, P, VF, Q, V, F, P, VV, Q. Alguns exemplos do operador de desjunção exclusiva. P igual 2 mais 2 igual 4, Q igual 1 mais 1 igual 3, PVQ igual VP igual Brasília é a capital do Brasil, Q igual 1 mais 1 igual 2, PVQ igual F. LICINC eto RAIM COIM PEUTA C cedilha AN Lógica Matemática 19. Simbolicamente, a representação do condicional entre duas proposições é representada por PQ, onde se lê-se P então Q. O valor lógico do condicional de duas proposições é, portanto, definido pela tabela verdade a seguir. Assim, podemos concluir que VV igual VFF igual VVF igual FFV igual V. Em termos gerais temos ainda que V, PQ, igual V, P, hífen F, Q. Alguns exemplos do operador de condicional. P igual 2 mais 2 igual 4, Q igual 1 mais 1 igual 3, PQ igual VP igual Brasília é a capital do Brasil, Q igual 1 mais 1 igual 2, PQ igual V. 1.2.6 Bicondicional. Definição: dada duas proposições P e Q, define-se por bicondicional o operador se e somente se, simbolicamente representado por, onde PQ possui o valor lógico verdade se ambas as proposições forem verdadeiras ou falsas. Em todos os outros casos o valor lógico sempre será falso. Simbolicamente, a representação do bicondicional entre duas proposições é representada por PQ, onde se lê P se e somente se Q. O valor lógico do bicondicional de duas proposições é, portanto, definido pela tabela verdade a seguir. 20. Assim, podemos concluir que VV igual VFF igual VVF igual FFV igual F. Em termos gerais temos ainda que V, PQ, igual V, P, F, Q. Alguns exemplos do operador de bicondicional. P igual 2 mais 2 igual 4, Q igual 1 mais 1 igual 3, PQ igual F, P igual Brasília é a capital do Brasil, Q igual 1 mais 1 igual 2, PQ igual V.